5, 4, 3, 2, 1. Isso, ele enxerga um diâmetro. Se ele enxerga um diâmetro, ele enxerga meia circunferência, certo? Aqui é, portanto, 180 graus. Como esse cara é inscrito, ele é 90 graus. Geometria analítica, né? Tá com bem cara de geometria analítica, tem uma circunferência, um plano cartesiano, tem uma equação de circunferência, então geometria analítica aqui. Lê comigo e vamos ver o que dá pra fazer. O bom é que a gente não finaliza com a questão mais difícil da prova, né? Isso é bom. No plano cartesiano, de eixos ortogonais, foi desenhada uma circunferência lambda de centro A. Ótimo, então A é o centro. E equação geral tal. Então ele deu a equação geral da circunferência. Pessoas, quando ele dá a equação geral da circunferência, ele está te dando tudo, tá bom? Ele está te dando as coordenadas do centro e o raio. Desde que você saiba reduzir, claro. Os pontos B, C, D e E. B, C, D e E pertencem à lambda, sendo BD de dado um diâmetro, claro, porque ele passa pelo centro. Sabe-se ainda que a medida do ângulo CDB, que é esse? CDB, é 30 graus, e que CD e BE são paralelos, isso é muito importante, hein? Paralelos. Inclusive, se é paralelo, já tem um zorro aqui, né? Ó. Bonitão. Só posso usar o zorro se for paralelo, tá bom? Então, se ele não tivesse falado isso, um monte de gente ia usar o zorro errado. Tá legal? Aqui, como ele falou isso, pode usar o zorro certo, tá tudo bem. Ai, Gabs, o que é o zorro? Alternos internos, tá bom? É uma propriedade de geometria plana. Item A. Determine as medidas dos ângulos CAB, que é o alfa, DBE, D de dado BE, que é o beta, e BED, né? BED, que é o epsilon. Indicadas na figura por alfa, beta e epsilon. Primeiro item é geometria plana, né? Não é geometria analítica, não. Vocês enxergam isso? Vamos fazer ele primeiro antes de ler o último? Ó, não parece difícil, não. Item A. Quem que vai ser o meu alfa? Alguém do Zoom quer tentar? Quer abrir o microfone e falar? Vai, manda ver. Dados. A gente tem o 30 graus ali no B. E quando você... Essa prova vai ficar 2 vezes 30, aquele ali do CB, sabe? Aqui. O arco. E aí já é 60 graus. Fudido. 2 vezes 30, 60 graus o alfa. Animal. Então ela foi por arrastão de ângulos em circunferências, né? Isso é muito legal, tá? Se esse ângulo 30 aqui, ele tem vértice na circunferência, ele é chamado de inscrito. O ângulo inscrito enxerga um arco cuja medida angular é o dobro. Então, se esse ângulo inscrito mede 30 graus, a medida angular desse arco é 60 graus. Tudo bem? Agora, se 60 aqui, o ângulo central que o enxerga mede 60 graus. Tá legal? Então, o alfa, eu vou escrever assim, ó, na prova. É 2 vezes 30 graus, que é 60 graus e acabou já, tá bom. Tudo bem? Lindo. Agora vamos para o beta. Quem é o beta? Beta tá aqui, ó. Ah, vou usar o zorro. Beta tá bem fácil, né? Ó. Eu sei que esse cara é paralelo a esse e isso daqui é uma reta transversal. Ângulos alternos e internos são congruentes. Se aqui é 30, então aqui é 30 também. Então beta é 30. Beleza? Como é que eu vou escrever isso na prova? O ângulo CDB e o ângulo DBE são alternos internos, logo 30. Beleza? 30 graus. Já era. E o ângulo E? Como é que eu vou descobrir o ângulo E? O epsilon. Está fácil, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Isso, ele enxerga um diâmetro. Se ele enxerga um diâmetro, ele enxerga meia circunferência, certo? Aqui é, portanto, 180 graus. Como esse cara é inscrito, ele é 90 graus, tá bom? Então esse epsilon vale 90 graus. Isso mata o item A, acabou. Item B.
Calcule a área do pentágono côncavo ACDEB. Côncavo é que tem buraco, né? ACDEB. Beleza? É isso que ele quer, o que está achurado. Destacado na figura em cinza. Vocês querem dar uma estratégia ou quer que eu fale? Eu faria de cada um dos dois triângulos separados, Gabs. Beleza? Faz de cada um dos dois triângulos separados. O que está faltando nessa figura para a gente poder calcular a área? O raio? O raio, por exemplo. Alguma medida de alguma linha a gente precisa. Se a gente descobrir alguma medida de qualquer linha aqui, a gente consegue todas as outras porque a gente tem todos os ângulos. Beleza? Então, usando trigonometria no triângulo retângulo, ou lei dos senos, ou lei dos cossenos, a gente consegue descobrir todos os lados sabendo qualquer um deles. Fechou? O raio é um deles que a gente consegue descobrir facilmente reduzindo essa circunferência aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Vou mostrar. Eu mostrei ontem, vou mostrar hoje de novo como é que eu reduzo. Eu reescrevo, tudo isso está escrito aqui na seguinte ordem. x² menos 4x. Espaço mágico mais y² menos 6y. Ó, já usei tudo que tinha x, tudo que tinha y. Só falta esse menos 12, que eu vou passar para lá. Vai ficar espaço mágico igual a 12 positivo. Aí eu vou somar aqui o quadrado da metade do 4. Metade do 4 é 2. Somando o quadrado disso, vai ficar, vou somar 2 ao quadrado, que é 4. Soma do outro lado também para compensar. Mesma coisa para esse buraco aqui, ó. Vou somar o quadrado da metade desse aqui. Metade desse é 3, o quadrado dele dá 3 ao quadrado. Vou somar 9 do outro lado para compensar. Agora eu vou fechar esse trinômio do quadrado perfeito como sendo x menos 2 ao quadrado mais o próximo y menos 3 ao quadrado igual 12 mais 4, 16 mais 9 dá 25. 25 é 5 ao quadrado. Se você decorou bonitinho a equação reduzida da circunferência, sabe que o centro tem coordenadas 2 e 3 e o raio é 5. É só o raio que eu preciso. Então, o raio mede 5. Agora eu vou fazer arrastão de ângulos e arrastão de lados. Tá bom? Então, para quem está no exato, está acostumado com essas palavras. Para quem não está, o que eu quero dizer com arrastão é marcar todos os ângulos da figura, depois marcar todos os segmentos da figura, para depois fazer as áreas. Tá legal? Então, olha só. A gente já sabe pelo item A que o beta é 30 graus, que o epsilon é 90 graus. O alfa eu não quero, eu só quero os ângulos internos, beleza? Mas eu sei que o alfa é 60 graus. Então, esse daqui vale 120. Tá bem? Que é o suplementar. 120. Sei também que aqui vale 30, por dois motivos. Um porque é o que falta para 180, e outro porque isso e isso são raio, né? Então os lados têm a mesma medida, logo os ângulos têm a mesma medida. Marquei todos os ângulos que interessam. Ah, falta esse daqui, né? 60 graus aqui. Vou colocar. Gato, como é que você sabe que é 60? Aqui é 30, aqui é 90, o que falta é 60. Beleza? Tá, fiz arrastão de ângulos. Agora vamos fazer arrastão de lados. Eu sei que o raio é 5, então aqui é 5, e aqui é 5, e aqui é 5. Concorda? Pessoas, dá para brincar mais. Olha só. Esse triângulo retângulo, 30, 60, 90, o seno de 30 é meio, não é? Isso significa que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Aí significa ser meio. Se a hipotenusa é 10, 5 mais 5, né? Então o cateto oposto mede 5 também. Beleza? Você poderia até fazer Pitágoras, mas não precisa também. Você pode lembrar que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então esse cateto é raiz de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2 vezes 10, vai cortar, vai dar 5 raiz de 3. E na moral, já basta. Eu vou fazer a área desse triângulo aqui como sendo base vezes altura sobre 2, pode ser? Abre o microfone e fala pra mim, como é que eu vou fazer a área desse daqui? Vocês me conhecem, vai. Meio ABC. Meio ABC. Eu tenho um lado, outro lado e o ângulo entre eles, então eu vou usar meio ABC. Beleza? Ou seja, a área requerida, vou escrever assim, ó, S de área, pode escrever A também, tá bom? É igual a, aliás, área do A, C, D, E, B de bola, né? Que é a área do pentágono. É igual a meio abesseno
meio vezes 5 vezes 5 vezes seno de 120. Eu escreveria tudo isso, tá? Mas, na real, Gabs, eu desenharia isso aí tudo na folha de respostas, tá? Ajuda bastante. Mas não precisa. Você pode escrever por extenso as coisas todas. Mas, e agora aqui, base vezes altura dividido por 2. Então, 5 raiz de 3 vezes 5. Ao invés de escrever dividido por 2, posso colocar vezes meio? Não sei se importa. Vezes meio. Tá legal. Aí, o que dá pra fazer, ó? Dá pra colocar meio, 5 vezes 5 em evidência, dá pra ver? Então, 25 sobre 2 em evidência. Dentro do parênteses sobra seno de 120 e o raiz de 3. Deixa eu escrever o raiz de 3 primeiro. Seno de 120, você precisa lembrar um basicão de trigonometria. Tá bom? 120 é o suplementar de 60 e o seno de um ângulo é sempre igual ao seno do suplementar, tá bom? Então eu posso calcular o seno de 60, e seno de 60 você decorou, né? 1, 2, 3, 6, 2, 1, tudo sobre 2, e aí vem a raiz no 3 no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Oh, tá certo. Não tá não. Ai meu Deus. Raiz de 3 sobre 2, tá certo. 60. É raiz de 3 sobre 2. Isso significa que dá pra colocar o raiz de 3 em evidência também, né? Mas agora eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Vou multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, pode ser? E aí eu tenho, ó, 2 raiz de 3 mais raiz de 3, que dá 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 vezes 25 dá 75 raiz de 3 em cima. E embaixo fica esse 2 vezes esse 2, que dá 4. E se eu não errei nenhuma conta, essa deveria ser a resposta. 75 raiz de 3 sobre 4. Tem unidade de medida? Não. Então você não põe unidade de medida. Ai, Gabs, não é legal escrever U ponto A ponto, unidade de área? Não, é horrível escrever isso. Sabe por quê? Porque parece que você está chamando o cara que criou o exercício de burro. Você é o burro, você não pôs unidade. Vou pôr por você aqui, ó. Beleza? Não faz isso. Se ele não pôs, você não põe. E é nóis. E tá tudo